novelas. Inscreva-se no canal. A Bíblia, capítulo 75. Ramsés procura Ikene na prisão do palácio. Dina percebe o clima entre Datã e Safira e tenta descobrir o que houve. Apuque e Jairo debocham da situação. Joquebede percebe a tristeza de Safira e tenta confortar a moça. Eliseba pede para a mulher de Datã continuar a caminhada ao seu lado. Ramsés ordena que libertem Ikene. O rei manda o oficial abraçar Pepe. Triste, Nefertari se recorda de momentos ao lado de Moisés e tem um ataque de fúria. Ikene se emociona ao reencontrar o filho. Moisés aponta com seu cajado para o deserto para que Deus os aponte o caminho. Um forte vento começa a soprar e a areia do deserto se movimenta em espiral. De repente, se forma um grande buraco, como se a areia escoasse por um ralo. Uma coluna de nuvens aparece para mostrar o caminho aos hebreus. Ramsés conversa com Nefertari e pede perdão por não ter a escutado. A Bíblia, capítulo 76. Mequetre tenta se desculpar com Thaís, mas ela pede para ele respeitar seu tempo. Simute entrega os restos mortais de José para Moisés. Bezalel conforta a dor de Leila. Moisés fica feliz ao notar a presença de Radina. Apuque agradece a Oséias por ter salvado a vida de Jairo. Arão pede para os filhos entenderem o feitor. Abigail e Zelofiade se animam com o futuro ao lado do bebê. Datã pede perdão a Safira e eles se reconciliam. Miriam canta para o seu povo. Nefertari se desculpa com Caroma. A serva avisa que Radina partiu com os hebreus. Pazer parabeniza Ikene por sua coragem. Os hebreus seguem na caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. Nefertari fica arrasada ao se recordar de Amihotepe. Enfurecida, a rainha diz para Ramsés que quer Moisés morto. Ramsés tenta mudar o pensamento de Nefertari, mas é provocado por ela e acaba concordando com a ideia de matar Moisés. Um oficial avisa o rei que Jarre retornou ao Egito. Jarre se espanta ao saber por Ramsés que Radina fugiu com os hebreus. Mequetre confirma para Amós que realmente é pai biológico de Baque. Baquemute e Jarre aprovam a decisão de Ramsés reunir o exército para ir atrás dos escravos. Pazer fica surpreso com o desejo de vingança revelado por Nefertari. Baquemute pede que Ikene reúna os oficiais para uma conversa com Ramsés. Pazer se entristece com a determinação de Nefertari exterminar o povo hebreu. Thaís ganha uma flor de baque e se emociona ao ver o menino sofrer com a falta da mãe. Ori e Merite ficam enciumados ao verem os dois abraçados. Thaís diz que todos eles formam uma só família e as crianças se abraçam. A Bíblia, capítulo 77. Ramsés passa as instruções para os oficiais e pede agilidade para que a comitiva parta para o deserto o quanto antes. Pazer e Ikene ficam preocupados com a vida dos hebreus. Baquemute informa Ramsés que os espiões saíram para localizar os escravos. Pazer diz para Ramsés que Deus já mostrou o que é capaz e alerta ser perigoso afrontar os hebreus. Abigail conta que Safira precisa manter a fé para que consiga engravidar. Moisés aconselharão a terem atenção com saqueadores e povos hostis que possam se aproximar. Sozinho, o libertador pensa em Zípora e os filhos. Miriam vê o sorriso do irmão e assume estar ansiosa para conhecer Zípora. Eliseba e Arão ficam preocupados ao verem Oséias aproximando-se de Ana. Judite pede que o rapaz mantenha a distância da filha para que não irrite Apuque. Apuque confessa para Jairo que se arrependeu de deixar o Egito. Caroma sofre ao saber que Ikene terá que perseguir os hebreus. Alguns dias se passam e Ramsés comunica que o exército irá partir. Preocupado, Pazer se encontra o oficial e lamenta que ele tenha que partir.
Ramsés discursa encorajando o exército e segue acompanhado dos oficiais para o deserto. Pazer ora para que Deus proteja a vida de Simute. Nefertari se anima com a partida de Ramsés para encontrar Moisés. Caroma conforta Pepe dizendo que Queni não morrerá. Ramsés e o exército avançam ameaçadoramente pelo deserto. A Bíblia, capítulo 78. Nadab e Abiú se desesperam ao notarem o exército de Ramsés se aproximar. Nefertari se mostra determinada com o desejo de vingança. Os hebreus se apavoram com a aproximação dos soldados egípcios. Pazer discute com Nefertari e passa mal. A rainha se assusta ao ver o pai desmaiado. Safira, Judite e Bina imploram pela proteção de Deus. Datã, Corá e Abirão reclamam da situação e culpam Moisés. Com Pazer nos braços, Nefertari grita por socorro. Moisés tenta incentivar o povo a acreditar no poder divino. Caroma e Nefertari tentam socorrer Pazer. Afastado dos outros hebreus, Moisés conversa com Deus. O Senhor ordena que o povo continue marchando. Ramsés avista o acampamento dos escravos. Baque fica tenso ao descobrir que o faraó está perseguindo o povo hebreu. Caroma busca ajuda para Pazer. Baque pede que Mequetre diga a verdade sempre. Nefertari fica aflita com o estado de Pazer. Baque ora para Deus e a família de Mequetre estranha a atitude do menino. O menino toma o acampamento dos hebreus. De repente, de forma inesperada, surge uma figura angelical no céu que se funde à coluna de nuvem. Joquebede e Miriam se emocionam com a visão do anjo. O povo fica maravilhado com o que vê. Forma-se uma nuvem de fogo e o tempo escurece. Ramsés avança com seu exército quando a coluna de nuvem de fogo surge como um ciclone avançando em direção aos egípcios. Uma bola de fogo cai sobre o carro de Ramsés. Soldados se apavoram. Cavaleiros caem de seus cavalos. A Bíblia, capítulo 79. Ramsés fica irado diante da coluna que lhe barra o caminho. Nefertari chora desesperada com o estado de saúde de Pazer. Moisés tem um novo encontro com Deus. Começa uma forte ventania. Baque explica sobre o poder de Deus para sua nova família. Pazer abre os olhos lentamente e pede para chamarem Nefertari. A rainha chora ao se recordar de momentos ao lado de seu pai. Caroma chega e avisa que o sumo sacerdote deseja vê-la. Caroma diz acreditar na recuperação de Pazer. Nefertari e ele conversam francamente. A rainha diz que não pode perder o pai. Egípcios ofendem Baque e Ori e Merite protege o irmão. Mequetre intervém e ameaça os rapazes. Pepe conversa com Caroma e pergunta pelo pai. Thaís e Mequetre falam com alguns egípcios e chegam à conclusão que a culpa é do rei. Nas últimas, Pazer conversa com Nefertari. A rainha se desespera ao notar que seu pai está morto. Moisés ergue o cajado em direção ao Mar Vermelho. O vento começa a soprar cada vez mais forte. O mar começa a se abrir. As águas se levantam formando um muro de cada lado. O povo assiste ao fenômeno boquiaberto. Ramsés se impressiona com o que vê. Caroma tenta amparar Nefertari. Do alto de um rochedo, Moisés grita mandando o povo marchar para a fenda aberta no meio do mar. Desesperado, Ramsés manda o soldado avançar, mas não impedidos pela coluna de nuvem de fogo. Os hebreus seguem caminhando pela abertura do Mar Vermelho. Ramsés ordena que seu exército avance em direção à abertura no mar. Os últimos hebreus terminam de passar pelo solo seco. Os egípcios começam a passar entre as paredes de água com seus carros e cavalos. Moisés é o último hebreu a atravessar. Os soldados egípcios seguem na perseguição em meio às paredes de água. Moisés, com seu povo atrás, observa a abertura do mar ainda aberto.
Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!